Chegou o momento de você ir para a França com a gente. Para de adiar esse negócio e vamos com a gente em julho. Há exatos 10 anos eu estava nessa época me preparando para viajar para a França a primeira vez e conhecer isso que a gente tanto fala para vocês que é magnífico para quem é ciclista. Já é uma viagem espetacular para quem não é ciclista, não curte bicicleta, não tem esse vício que a gente tem, mas para quem é ciclista é uma coisa de outro mundo, especialmente porque a gente vai ver o Tour de France ali em loco, ver os profissionais correndo em loco e ainda ter a oportunidade de correr e passar pelas mesmas coisas que eles estão passando em um dia de etapa, que é o L'Étape du Tour. São 2 pacotes entre 4 e 15 de julho, um é continuação do outro. O pacote full é aquele que engloba todo o período de 4 a 15 de julho e tem um pacote um pouco mais curto que é o Racing, que acaba no dia seguinte da prova para você que vai viajar, emendar essa viagem talvez com a família e vai aproveitar esse tempo na Europa fora da bicicleta. Mas para quem é viciado como nós, que quer ver o Tour de France em loco, precisa ficar para o full na segunda semana, porque o Tour de France vai estar longe da gente na primeira semana, mas na segunda eles vão se aproximar e a gente vai conseguir ver 2 etapas ali pessoalmente. Uma delas na montanha e a outra ver a largada. Antes da gente ir embora, a gente ainda vai ver a largada e ter a oportunidade de tirar foto e pegar os autógrafos com aqueles nossos ídolos do ciclismo profissional. No dia 4 de julho, você vai desembarcar no aeroporto de Genebra, na Suíça, a capital da Suíça. A gente vai estar lá aguardando você na esteira para te ajudar com a bagagem, levar tudo para o nosso trailer e já arrumar para o nosso hotel, onde a gente vai montar as bicicletas e já para pedalar no primeiro dia, sentir como é que é pedalar naquela paisagem maravilhosa e naquelas estradas com asfalto perfeito. E esse nosso primeiro treino vai acontecer na cidade de La Roche-sur-Foron, onde a gente vai estar hospedado no Hotel Mont Blanc, um hotel que a gente já ficou lá em 2018, um hotel muito bem posicionado estrategicamente ali para as montanhas do Tour, a gente consegue chegar rapidinho, em alguns treinos a gente vai inclusive sair pedalando já do hotel, nem vai precisar do carro, verificar se está tudo certinho com a bicicleta, porque no dia seguinte a gente já vai fazer um treino de reconhecimento do L'Étape du Tour. Então, antes de eu me estender mais nesse cronograma aí do reconhecimento do percurso, deixa eu explicar o que é o L'Étape du Tour. Nada mais é do que um dia de uma etapa do Tour de France que a gente vai percorrer exatamente igual a dos profissionais. Só que a gente vai percorrer uma semana antes deles. São 16 mil amadores que vão ter oportunidade de fazer exatamente o mesmo percurso, com uma estrutura muito parecida, com a estrada fechada, só ciclista na estrada, com toda a estrutura de alimentação, hidratação, socorro médico, cronometragem, tudo que você tem direito para realmente só se preocupar em pedalar naquele dia. E é uma pedalada sempre muito simbólica, muito emblemática, né? A etapa desse ano vai ter 152 km com 4.100 metros de elevação acumulada, é bastante subida e montanhas de nível difícil, inclusive uma delas no nível mais alto que existe no Tour de France. Então você vai realmente experimentar o que eles passam nas maiores montanhas da Europa. Então no dia 5 de julho a gente já vai começar por uma delas, Col de la Ramas. Foi uma montanha que foi eliminada do L'Étape du Tour 2016, que a gente estava lá, porque estava tendo queda de cascalho, então eles acabaram tirando. Mas dessa vez ela está de volta no percurso, inclusive esse percurso é bem parecido com o de 2016, e como a gente está muito perto do hotel, a gente já vai sair pedalando e vai subir os 14 quilômetros do Col de la Ramas, uma inclinação média de 7%, mais ou menos, e depois disso, feito o nosso treino, a gente vai fazer o passeio lógico de qualquer ciclista, né? Vamos para as lojinhas, conhecer os produtos que tem de novidade lá, coisas que a gente não acha para vender aqui, ou coisas que a gente vai precisar durante aquela semana para a gente consumir ou até incrementar a bicicleta, se for o caso. Os treinos são realmente curtos, a gente dividiu mais ou menos em 3, então são 3 dias aquele percurso de 152 km que nós vamos fazer ali em 3 dias com tranquilidade, para poder tirar foto, para poder realmente conhecer o lugar, entender quais são as montanhas, entender o ritmo, para no dia da prova você ter todo o desempenho e não chegar lá também desgastado, porque a gente também não tem o hábito aqui de treinar todo dia, né? Então, lá você vai andar 50 quilômetros, mas são 50 quilômetros puxados, com bastante subida, com bastante montanha, mas sem pressa, cada um vai fazer o seu ritmo. O bom é você sentir a montanha e perceber qual que é a dificuldade para você poder dosar o ritmo no domingo, no dia da prova. Então não adianta chegar lá quebrado. Claro que dá para acelerar em alguns pontos, dá para curtir nas descidas também,
mas os nossos treinos são intencionalmente curtos, mas vocês vão ver que chegando lá vai fazer todo sentido. No dia seguinte, no dia 6 de julho, a gente vai conhecer as montanhas iniciais da prova. São 4 montanhas. Nós vamos subir essas 4 montanhas, é um percurso aí de mais ou menos 60 quilômetros que nós vamos andar nesse dia, e vamos conhecer o início da prova, aquele ponto logo depois da largada, que tem montanhas que são menores, as últimas são as mais difíceis nesse percurso desse ano, e geralmente é assim, né? Vai aumentando o nível de dificuldade. A gente vai conhecer essas montanhas iniciais aí, para poder sentir como que vai ser a largada, dosar o acelerador ali no começo da prova. No dia 7, Col de Jouplan, aí sim, uma montanha de nível HC e não só a mais difícil, mas a mais bonita. Ela vai ter 11,6 km, só que uma inclinação bem mais dura, 8,5%. Então isso no finalzinho de uma prova de 150 km faz diferença, 8,5% começa já a doer. O último pico da prova ocorre justamente no topo dessa montanha, aos 140 km de percurso. De lá a gente vai conseguir ver o Mont Blanc. É um lugar maravilhoso, com um lago, com as vaquinhas lá. A gente já esteve lá em 2016. Confere nas imagens aí que é um lugar sensacional. Só estando lá para você acreditar o quanto o lugar é bonito. Uma vista fantástica. Depois do treino a gente desce para a cidade de Morzine, onde termina a prova, justamente para já participar da feira do L'Étape du Tour e pegar o nosso kit de competição. Então a gente já está aí na sexta-feira, né? A prova é no domingo. A gente vai pegar o kit de corrida com o número e tudo mais que a gente tem direito e conhecer os lançamentos das grandes marcas do ciclismo. Então é um dia que você tem para experimentar um monte de coisa, um monte de novidade do mercado e certamente aproveitar para assistir à prova do Tour de France do dia. A etapa daquele dia vai ser uma etapa plana, com chegada provavelmente com sprint. A gente vai conseguir sentir a vibração da galera ali na chegada assistindo pelo telão. Kit na mão, mochilas abastecidas, a gente vai voltar para o hotel. Como é qualquer dia, a gente vai escolher um restaurante bacana para a gente poder comer, curtir a comida francesa, cada dia num restaurante diferente para conhecer bastante a região. No sábado a gente vai ter um dia livre. Se você quiser pedalar, fica a seu critério. É um dia que é melhor descansar, mas tem gente que sente a necessidade de fazer um girinho leve e tal, para poder ficar mais tranquilo para o dia da prova. Sem problema nenhum, lá perto do hotel a gente tem um monte de opções para pedalar com toda a tranquilidade do mundo. E aí a gente se prepara ali no sábado, véspera de prova, para viver o grande dia, que é o domingo, 9 de julho, onde 16 mil atletas amadores vão largar do mundo todo. 2 horas de largada, aos poucos eles vão largando de 1.000 em 1.000 para todo mundo cumprir os 152 quilômetros com 4.100 metros de elevação. É bastante. Largando em Annemasse e terminando lá em Morzine. Annemasse fica a 15 minutos do nosso hotel, vai ser rapidinho para a gente chegar lá, não vai precisar acordar tão de madrugada. Largadas a partir das 7 da manhã, mas a sua largada pode acontecer até depois das 9. E aí a gente faz os 152 quilômetros, termina lá em Morzine, tem um pasta party no final para você poder comer à vontade, repor suas energias, descansar lá no gramado, até reagrupar todo mundo, contar aquele monte de mentira que ciclista gosta de contar, e depois a gente se junta novamente e volta com a nossa van para o hotel. Essa estrutura é garantida, a gente vai levar você até a largada e depois te buscar na chegada. A estrutura é fantástica da prova, tem tudo à nossa disposição. Se você tiver que parar em todos os lugares, você vai até se cansar de subir e descer da bicicleta, porque a estrutura é muito completa. Você pode escolher os lugares que você vai parar, você tem um mapa para apontar quais são esses pontos de abastecimento, e você vai acabar escolhendo alguns deles, você não vai parar em todos. Se tiver um pneu furado, se tiver um problema mecânico na sua bicicleta, a Mavic está lá para te ajudar, para fazer você continuar na prova. Então, você só precisa se preocupar em pedalar. Quem tiver que se despedir do grupo já na segunda-feira, a gente vai desmontar a bicicleta, colocar no case do jeito que ela veio e você pode seguir viagem até o seu destino. Quem puder ficar, que é o que a gente recomenda, o pacote full para ter a experiência completa e ter o contato com o Tour de France, assistir uma etapa na montanha e depois ver a largada, esses vão passear pela capital da Suíça, ter uma tarde livre ali, precisa descansar, um descanso merecido, né? Depois de 150 km com muita subida. Depois a gente vai retornar, só que agora mudando de hotel, a gente vai para a belíssima cidade de Annecy. Ela é conhecida como a Veneza dos Alpes. A gente já foi para lá várias vezes, já nos hospedamos lá por 2 anos, cada vez num hotel diferente. É uma cidade turística excelente para você poder passear a pé, curtir tudo que ela tem de bom. Vou contar em detalhes agora como é que vai ser essa segunda semana. Na terça, dia 11 de julho, a gente vai escalar o Grand Colombier. É outra montanha fora de categoria.
HC, nível máximo de dificuldade do Tour de France. Essa já com 17 quilômetros, com 7% de inclinação média, mas ela tem picos de até 12%. Nós vamos escalar essa montanha inteira, que ela vai ser a montanha final da etapa 13. A gente vai voltar para ela para ver os profissionais passarem. Então a gente vai ter a oportunidade de subir e descer a montanha sem pressa para conhecer tudo que eles vão passar no final da etapa 13. Ela tem os famosos lacets do Colombier, que são os laços do Colombier. Um lugar muito legal com as imagens aéreas que sempre ficam fantásticas quando o pelotão profissional passa. É ali o lugar que a gente gostaria de ficar na hora de assistir o Tour de France passar com os profissionais. Depois da subida da montanha, a gente vai almoçar no Lago Bourget, na cidade de Aix-les-Bains, um lago lindíssimo também, com 50 km de perímetro, num lugar maravilhoso no pé do Grand Colombier. No dia seguinte, já quarta-feira, 12 de julho, nós vamos subir o Semnoz, que é uma montanha HC, mais uma para a nossa coleção, que sai direto da cidade de Annecy. Então a gente vai sair do hotel, clipar o pedal e começar a subir uma montanha HC. Esse é o nível do lugar, gente. Você consegue sair da cidade e já começar a subir uma montanha HC. O Semnoz tem várias vias de acesso, são 3 mais conhecidas. A que a gente vai subir inicialmente tem 18 km com 8% de inclinação. Ela foi a montanha final do L'Étape du Tour 2013, em que eu estava lá, montanha dura de subir, mas muito bonita e muito gostosa de pedalar. Vai ser o nosso treino mais longo, a gente vai passar por Le Chaux, pela Ponte de l'Abîme, que é a chamada Ponte do Abismo, né, com mais de 100 metros de vão livre até a água lá embaixo, e vai passar pelo vilarejo de Quintal, onde a gente vai acessar a segunda via para subir ela por outro caminho. Mas a gente não vai até o final. Mas quem quiser, no opcional, ainda pode seguir até o topo, que a gente consegue ali separar o grupo e permitir que quem queira subir a segunda vez até o topo dele tenha essa oportunidade. Vai ser um dia longo, que vai ser de 65 km até 80 km, dependendo da sua disposição para subir essa segunda escalada. No dia 13 de julho, quinta-feira, vamos fazer a volta do Lago de Annecy, mas essa com um pouquinho mais de dificuldade. O Lago de Annecy tem 40 km que são completamente planos, inclusive já foi palco ali em 2009 de uma disputa de contrarrelógio individual no Tour de France. Um lugar maravilhoso, uma ciclovia larga, super bem sinalizada, e que você vai ter uma vista fantástica de um lago que tem uma cor azul, assim, a água de degelo desce lá. É uma coisa que só estando lá para você acreditar que aquilo é possível. A vista é magnífica. A gente passa também por um túnel, que era uma via férrea, que agora virou ciclovia, e a gente vai subir, vai ter o extra, que é subir o Four Class. A gente vai subir uma montanha de onde o pessoal salta para fazer parapente. Se você tiver coragem, dá até para você se animar a descer por lá, descer pelo ar em vez de descer pela estrada. A gente leva a sua bicicleta sem nenhum problema. Com essa escalada do Col de la Four Class, a gente vai completar 1.000 metros de ascensão. A cereja do dia é a subida para o Four Class. E aí chegou o dia 14. 14 de julho é um dia muito importante para os franceses. Eles comemoram o aniversário da queda da Bastilha. É um feriado nacional. Portanto, é o dia que o Tour de France tem mais gente na rua assistindo os atletas passarem. A expectativa é ter por volta de 1 milhão de espectadores na estrada aplaudindo os atletas, e nós vamos estar lá justamente na última montanha. Lembra do Grand Colombier que a gente escalou no começo da semana? A gente vai voltar para lá para dessa vez aplaudir os atletas e ver a passagem da caravana publicitária, que é aquela caravana que passa antes deles, distribuindo brinde, vendendo alguns souvenirs e coisas assim, fazendo aquela festa. Você vai entender a cultura do ciclismo, entender o quanto o francês e os europeus em geral, porque tem gente de vários países que vão para lá assistir, são apaixonados pelo ciclismo. Ali você vai entender o ciclismo de estrada e a cultura toda que envolve isso. Com a passagem dos atletas, a gente vai ter a oportunidade de ver a disputa de um final de etapa justamente numa escalada de montanha. Não tem nada mais simbólico do que isso, é você poder ver a história sendo contada ali na sua frente. A gente vai estar vendo a etapa 13 acontecer justamente no momento em que a disputa pela camisa amarela já não é mais coisa de segundo plano. Eles estão ali sim decidindo a classificação geral do Tour de France 2023. A gente vai ter esse privilégio de ver ali a história de 2023 sendo contada na nossa frente. E aí no sábado, último dia de viagem, você fala, agora é só fazer a mala e ir para o aeroporto. Negativo, a gente vai guardar a sua bike, colocar no case, deixar tudo pronto para viajar, mas antes de ir para o aeroporto, a gente vai ver uma largada do Tour de France. A gente vai para a cidade de Annemasse, de onde nós largamos
no domingo anterior. Dessa vez serão eles a fazer esses 152 quilômetros com 4.100 metros de elevação, mas nós vamos estar lá assistindo essa largada, tendo a oportunidade de chegar perto deles. O ciclismo ainda é um esporte que a gente tem muita proximidade com os atletas, você tem como ver toda aquela estrutura sendo montada, os ônibus, os caminhões das equipes, os carros de apoio. É tudo muito legal para quem só viu isso pela televisão, você conseguir ver isso pessoalmente. Principalmente se você conseguir chegar perto do seu ídolo, chama ele de canto ali, pede para tirar uma foto, para assinar um autógrafo, leva aquela camisa que você quer que ele assine para você poder trazer para o Brasil e enquadrar ela, ter isso para lembrar para o resto da vida dessa viagem. Assim que eles partirem de Annemasse, fizerem a largada para a etapa que nós já fizemos na semana anterior, a gente vai partir então para o aeroporto de Genebra. Vamos deixar vocês lá na esteira para você poder colocar sua bicicleta na esteira, ficar tranquilo de bagagem e seguir viagem, seja para o Brasil ou seja para onde você mais for passear. E para explicar o nosso serviço, eu vou mostrar para você a nossa estrutura. Começa pelo transporte das bicicletas levado em racks apropriados, suportes voltados para a bicicleta de estrada, com toda a segurança e todo o carinho que a gente sabe que você tem pela sua bicicleta. A gente dá o apoio na estrada o tempo todo, tanto com relação a te acompanhar durante o percurso, como também a sua alimentação e hidratação. O ponto alto do treino são os nossos piqueniques, sempre num lugar maravilhoso, geralmente no pico da montanha, para a gente se reunir novamente, comer, beber e aproveitar aquela paisagem de lá que é fantástica. Todos os treinos nossos são acompanhados por carro, o tempo todo as vans estão por perto. A gente dá prioridade sempre para não deixar ninguém para trás, mas não por isso o primeiro do grupo não vai estar assistido. Então o nosso piquenique vai ser montado sempre com o cuidado de não deixar ninguém esperando, nem o primeiro e nem o último, de forma que na subida cada um possa fazer o seu ritmo e colocar a velocidade que você quiser. A gente recomenda que você pegue leve nessa primeira semana porque a prova está lá e o dia de acelerar, dia de corrida é no domingo. O que está incluso no pacote é a hospedagem com café da manhã, todos os dias. A gente vai te buscar no aeroporto, então a gente faz o traslado aeroporto, hotel, aeroporto e também para a feira do Letap do Tour e para a corrida do Letap do Tour. Tanto a ida quanto a volta você vai ficar sempre tranquilo com a gente. Você não vai lembrar de táxi ou qualquer coisa assim. É sem perrengue. Você vai para lá para curtir o treino e curtir a corrida. Alimentação e hidratação durante todos os treinos que você estiver com a gente. Inclusive em alguns deles mais longos a gente vai substituir o almoço pelo nosso piquenique. Nesse caso vai ser mais reforçado. Inclusive com vinho, nesse caso vinho nacional. Revisão constante das bicicletas, a gente vai estar sempre olhando para as bicicletas, limpando, lubrificando, deixando elas prontas para o dia seguinte. Se tiver alguma emergência, a gente vai até a oficina, a gente vai até uma loja para comprar uma peça que precisar, para justamente você estar pronto para pedalar no dia seguinte, para você não perder nenhum minuto dessa viagem. Planejamento dos treinos guiados, a gente precisa tomar cuidado com a nossa distância, a nossa elevação acumulada. Como eu falei já anteriormente, não adianta você chegar lá e querer ser um leão durante a semana e chegar no domingo tá cansado. Então a gente tem experiência nisso, a gente já fez isso muitas vezes, eu já tenho uma coleção aí de 5 etapas do Tour, eu posso te ajudar a chegar lá sofrendo menos. E nós vamos estar lá junto com vocês também, a gente vai estar lá contando história, explicando cada um dos detalhes que tem naquele percurso, naquela montanha. É muita história, o Tour de France passou por quase todas as montanhas que nós estamos falando aqui, então vai ter muita lembrança para a gente explicar o que aconteceu em cada trecho, as disputas, quem ganhou, quem perdeu. Muita coisa para viver naquela semana e a hora que a gente senta na mesa para jantar é mais história ainda, porque todo mundo tem história para contar de experiências que já teve lá. O planejamento dos percursos de cada um dos treinos passa por todos esses detalhes para a gente não sobrecarregar o corpo e estar pronto para cumprir esse desafio. E você deve estar me perguntando agora o preço, né? Eu não vou fugir da pergunta, mas lá no nosso site tem todos os detalhes, porque depende se você vai sozinho, acompanhado, se você vai fazer o pacote mais curto ou o que a gente recomenda, que é o de 11 noites, né? A partir de 3.340 euros você consegue viajar com a gente, tá nesse grupo para você fazer parte da história e ter essa experiência inesquecível. Pergunta para quem já foi, que você vai ter certeza de que é um bom investimento de você fazer. E se você quiser parcelar, também é possível, se programa o quanto antes, inclusive para você garantir a sua inscrição na prova, que é super disputada. Fala com a gente que a gente vai atrás da inscrição para você e a gente consegue fazer esse sonho se realizar. A passagem aérea você também consegue parcelar, então se organizar direitinho você consegue realizar esse sonho, não deixa para depois.
dá tempo de treinar, dá tempo de fazer parte do Tour de France 2023. A gente não coleciona clientes, a gente vai fazendo cada vez mais amigos, cada grupo que a gente leva para lá, a gente adiciona mais amigos nessa turma, e eu quero que você seja o nosso próximo amigo a estar lá com a gente e curtir toda essa história que vale a pena, todo ano é diferente e é muito legal. Vamos lá? É só dar o primeiro passo, entra no site bradox.com.br, no nosso Instagram tem muita coisa, entre em contato ou pelo Instagram ou pelo site e a gente consegue falar com você e ajudar a você realizar esse sonho. Ale,